Oi, gente, um prazer estar outra vez com vocês, falando um pouquinho sobre o nosso estudo da semana do Vem Segue-me e dessa vez sobre as sessões 37 a 40 de Doutrina e Convênios e que tem como título Se não sois um, não sois meus. E eu tenho certeza que no estudo pessoal de vocês e familiar, muitas coisas devem ter chamado a sua atenção, assim como chamou a minha. E algumas palavras ficaram na minha mente durante todo o meu estudo. Eu pensei muito em palavras como coragem, mudança, sacrifício, fé, orgulho, humildade. E nós vamos perceber como essas palavras elas vão aparecer ao longo aí do nosso estudo, diretamente ou indiretamente. Primeira coisa que nós precisamos observar é o contexto em que estavam vivendo os santos. A igreja tinha poucos meses que havia sido organizada e ela estava crescendo rapidamente. Tinha na ocasião aí por volta de 200 membros da igreja. E lá em Ohio, no estado de Ohio, lembra dos missionários que foram pregar aí aos lamanitas e no caminho acabaram pregando para outras pessoas e essas pessoas se converteram e cresceu tão rapidamente o evangelho em Ohio que já constava aí de 300 membros. E onde Joseph estava, que era Fayette, Nova York, havia uma perseguição muito grande. E essa perseguição em relação aos santos, aos membros da igreja, havia aumentado. Então eram constantes as turbas, as ameaças de morte, e não era um local seguro para os santos. Então ser um membro da igreja requeria sacrifício, fé, porque você saía da sua zona de conforto e passava a viver aí uma espécie de perseguição por aqueles que viam os santos como uma ameaça. Então foi nesse contexto que a sessão Doutrina e Convênios 37 ela foi revelada. Joseph, na ocasião, já havia terminado a tradução do livro de Mórmon, ele já havia sido impresso, e ele estava fazendo a tradução da Bíblia, quando foi revelado a ele que ele deveria parar e focar agora em outra coisa, porque os santos deveriam se reunir em Ohio, seria um local de coligação. Nós vamos ver ao longo da história que houve várias coligações, várias reuniões dos membros da igreja. E como o Senhor falou que essa coligação aconteceria no oeste. Então o Senhor deu aí a ordem que os santos deveriam se coligar, se reunir em Ohio. E aí é interessante que a gente pensa hoje, a coligação acontece em diferentes partes do mundo. Nós podemos nos coligar nos lugares que nós estamos, nas nossas alas, nas nossas estacas ou distritos. Mas naquela ocasião, para que a igreja fosse fortalecida e que eles se protegessem uns aos outros, eles precisavam estar reunidos em um único lugar. Então, nessa mesma época aí, a gente vai ver a sessão Doutrina e Convênios 38, quando está acontecendo a terceira conferência da igreja, e o Salvador faz as suas advertências, admoestações, e ele lembra quem é ele, e que ele criou todas as coisas, e que ele tem todo o poder, e que ele estava antes da criação do mundo. Então ele exorta para que os santos confiem nele. Ele fala sobre a cidade de Enoque, como ele levou a cidade de Enoque para o seu seio. Então, é muito interessante porque o Senhor fala especificamente aí para os santos, para os membros da igreja. Ele fala sobre a importância de todas as pessoas, que ele não faz acepção de pessoas. Ele fala, inclusive, sobre a riqueza e que
todas as coisas vêm dele, ele permite. E que muitas vezes a riqueza provoca o orgulho. Então ele fala sobre acautelar-se sobre o orgulho, que nós devíamos querer ter dinheiro, mas principalmente para ajudar o nosso próximo. Mas aí a gente não quer dizer que eu não tenha pobre orgulhoso. Não é isso? Eu posso ser pobre e também ter o orgulho. Então, todas as pessoas precisam se acautelar em relação ao orgulho. E quando a gente passa a ser orgulhoso? Quando muitas vezes a gente não reconhece a mão do Senhor. Quando a gente pensa, eu sou bom, eu sou muito inteligente, eu sou habilidoso, e não reconhece que tudo aquilo permitiu o Senhor. E que se nós temos esses dons, talentos, aptidões, foi o Senhor que permitiu. E se nós temos riquezas, posses, dinheiro, o Senhor permitiu. Então todas as coisas provêm dele. Então ele fala a importância de, se não sois um, não sois meus. A importância da unidade, da união, da harmonia. Então nós podemos pensar o quê? Que nós precisamos ter essa união, essa harmonia nos nossos lares, nas nossas alas. Por isso que as discussões muitas vezes trazem as divisões. O Senhor diz que uma casa dividida não subsistirá. Então nós precisamos ser unidos, precisamos falar a mesma língua. Então o Senhor está falando para esse povo olhar para os pobres, olhar para aqueles que têm menos. Ele inclusive diz, é muito interessante que ele fala assim, que cada um estime ao seu irmão como a si mesmo. E ele repete que cada um estime ao seu irmão como a si mesmo. Então o Senhor fala da importância das pessoas deixarem as suas casas, as suas fazendas e todos se reunirem em Ohio. Isso implicava o quê? Fé, sacrifícios. Imagina, você está com a sua vida estabelecida, sua família, e de repente você tem que deixar tudo e se reunir do outro lado. Eles estavam na parte leste dos Estados Unidos, eles tinham que ir para a parte oeste, um lugar desconhecido para eles. Isso requer o quê? Mudança, adaptação, fé para o que virá, fé para saber que o Senhor era aquele em que eles podiam confiar. Hoje, olhando, talvez longe, assim, nas lentes do leitor, possa parecer para a gente algo simples, mas não foi simples. E muitos deles tiveram que vender suas propriedades. E claro, quando você vai vender um imóvel às pressas, você nunca obtém o valor que realmente equivale àquele empreendimento. Então muitos tiveram perdas financeiras, muitos venderam imóveis abaixo do preço, muitos não conseguiram vender seus imóveis, mas mesmo assim estavam dispostos a obedecer. E nós vemos que houve um grupo que se dividiu, que achou que isso era ilusão, era da cabeça do profeta, ou que talvez ele quisesse lucrar com isso. E alguns não seguiram. Mas felizmente a maior parte abandonou tudo que tinha e foi para Ohio se coligar, se reunir e encontrar força juntos para vencer os inimigos que eram tão perversos e tão presentes aí durante esse momento inicial da restauração da igreja, da restauração do evangelho. Então o próprio Salvador, ele fala sobre confiança, ele fala sobre fé, e ele fala sobre esse desejo de coligar os santos, de estabelecer uma Sião. Então nós vamos ver como essa vai ser uma primeira coligação, uma primeira reunião dos santos, como muitos deles obedecem, vão para Ohio, e
deixam tudo para trás. Então que a gente possa pensar um pouco o quanto eu estou disposto a sacrificar pelo Evangelho. Quais são as coisas que são difíceis para mim? Será que é difícil deixar tudo e servir uma missão? Será que o mais difícil para mim é ter um filho? Será que é difícil para mim pagar o dízimo, fazer o jejum? Quais são os sacrifícios que eu preciso fazer hoje pelo Evangelho? Quais são as coisas que eu estou disposta a fazer? Será que eu sou uma pessoa orgulhosa e eu preciso realmente mudar a minha vida? Será que eu preciso aprender a compartilhar mais com o meu próximo? A estimar mais o meu próximo? Então o Senhor, Ele fala para os santos, e aqueles santos, muitos acreditaram no profeta de Deus e o seguiram. E aí a gente vai ver na seção 39 uma história muito interessante de um homem chamado James Scoville, que estava nessa terceira conferência da igreja. E ele se sentiu muito tocado pelo Evangelho. E tem uma sessão específica para ele, que é a sessão 39. Ora, o seu pai havia sido ministro batista, ele havia sido um ministro batista, depois ele se tornou um ministro metodista, ele entrou na reforma metodista, era um líder influente, ele foi ministro por mais de 40 anos e era remunerado por isso. E agora ele conhece o Evangelho. E ele se sentiu profundamente tocado por tudo que aprendeu naquela conferência. E ele quis se unir à igreja e ser batizado. E na sessão 39 o Senhor fala sobre isso, que ele deveria ser batizado. E fala que as coisas que o impediram de seguir ao Senhor como deveria era o orgulho e que ele deveria se acautelar das coisas desse mundo. Então o Senhor fala muito específico para ele do trabalho grandioso e da missão que ele seria chamado e que ele precisaria deixar tudo e ir para o raio. E aí quando a gente chega na sessão 40, nós vemos que embora ele tivesse acreditado, ele desistiu. Então é muito triste quando a gente lê sobre James Scoville. Há poucas indicações sobre ele, pouco sabemos sobre a sua história, mas certamente pareceu demais para ele. Era sacrifício demais para ele. Ele estava na região leste, acostumado a pregar, a ter os seus discípulos, era uma pessoa bem vista e conceituada na sociedade, era um pregador remunerado e de repente ele ia deixar tudo que tinha, seria mais uma pessoa em Ohio, uma pessoa desconhecida, que não teria todo o seu, vamos dizer assim, o seu glamour, ou reconhecimento da sociedade, ele não teria remuneração, então ele desistiu. Nós já vimos muitas histórias aí similares de pessoas que conheceram o Evangelho e como tem lá na parábola do semeador, quando o Senhor nos conta lá no Novo Testamento, das sementes que vão sendo jogadas pelo caminho, né? E às vezes as sementes caem entre os espinhos e são sufocadas. E a gente sabe que esses espinhos é o mundo, não é? E muitas vezes pela vergonha, imagina, James Scoville teria que voltar para a sua congregação, teria que dizer, olha, eu encontrei a verdadeira igreja de Cristo na Terra. Ele teria que se retratar com os seus seguidores. Eu estava enganado, essa é a verdade. Ou seja, aquela semente do Evangelho que foi plantada não chegou a ser semeada como deveria. Não teve colheita, porque ela acabou sufocada pelos espinhos, pelo orgulho, pelos cuidados do mundo, o que as pessoas vão dizer.
E ele que poderia ter se tornado aí um grande líder na igreja, e talvez hoje nós tivéssemos uma história bem diferente dele, disse não para o Evangelho. Voltou para a sua antiga congregação, continuou a sua pregação até os seus últimos dias. Então, que nós possamos realmente pensar, né? O Evangelho, ele requer sacrifícios, requer fé. Mudar é fácil? Não. Nenhuma dessas coisas são fáceis, mas todas essas coisas são possíveis com a ajuda do Senhor. Enquanto algumas sementes são sufocadas pelo caminho, pelos espinhos, outras germinam, outras florescem. E por que florescem? Porque as pessoas estão dispostas a seguir. Essas sessões me lembrou muito o próprio estudo nosso do Vem, Segue-me. Porque o Salvador, quando está falando para aqueles santos se reunirem em Ohio, ele diz que estaria no meio deles. E ele fala, segue-me. Sabemos que alguns seguiram, outros não. Quando a gente vai lá para o Novo Testamento e escutamos aquela passagem do jovem rico, é uma passagem muito semelhante. O Senhor vai lá e diz, segue-me. Mas ele não seguiu. Ele não estava disposto a abandonar tudo que tinha. Quando esse estudo nosso tem esse tema, segue-me, nós precisamos realmente pensar, estou seguindo o Salvador? Ou será que é difícil ler a designação do Vem, Segue-me? Ou será que é difícil aprender aquilo que o Senhor está pedindo que eu faça? Ele está dizendo, vem, segue-me. Então, para James Scoville foi o mesmo convite, vem, segue-me. Mas outras coisas o impediram e ele ficou pelo caminho. Em paralelo a isso, nós encontramos uma outra história que está lá no manual do aluno do Vem, Segue-me, de uma moça chamada Phoebe Carter. Ela tinha um pouco mais de 20 anos de idade quando ela conheceu a igreja e ela se converteu. E ela foi a única pessoa que se converteu na sua família. Isso é muito interessante porque muitos que devem estar me escutando talvez sejam o único membro da sua família. Assim como a Phoebe Carter. Ela era o único membro da sua família. E ela se converteu ao Evangelho e ela sabia que deveria ir para Ohio. Mas isso implicava deixar a sua família. E olha que difícil, ela era extremamente apegada aos seus pais. A sua mãe ficou desolada com a decisão dela. E a sua mãe dizia, eu vou ver você voltar e me dizer que o mormonismo é falso. Então foi muito doloroso para ela deixar a família, mas ela diz que existia uma força muito maior que a impelia, que a impulsionava. E ela deixou uma carta linda. Então leiam essa carta, porque a conversão dessa moça é maravilhosa. Tão maravilhosa que eu pensei, nós não sabemos mais sobre James Scoville, mas Phoebe Carter, ela deixou tudo o que tinha. Deve ter algo mais sobre essa moça. E aí eu fui no nosso Google, no nosso amigo Google, e coloquei lá Phoebe Carter, santo dos últimos dias. E não era para ser uma surpresa, porque essa moça se tornou a esposa de um profeta, Wildrufo Woodruff. Então, sacrifícios que se transformam em bênçãos. O Senhor sabe todas as coisas e Ele nos fala isso. Ele sabia o que seria melhor para aqueles santos. O Senhor fala uma coisa muito interessante, que eles seriam investidos de poder do alto. Quando eles fossem para Ohio, eles seriam investidos de poder do alto. E nós sabemos que eles começaram aí a construção do templo de Kirtland. E que esse poder do alto, muitas pessoas pensam, são as investiduras. E não são. Porque o templo de Kirtland não chegou a fazer investiduras. Mas eles foram investidos do poder do alto. Porque receberam revelações diretas do Salvador.
assim como chaves específicas e importantes para a restauração do Evangelho. Então vamos pensar um pouquinho comigo. Vamos voltar lá na história e ver como o Evangelho é perfeito, como o Evangelho é maravilhoso. Vamos pensar, quando Cristo estava na Terra, com Pedro, Tiago e João, né, a sua primeira presidência, os seus apóstolos aí, eles passaram pela experiência do Monte da Transfiguração. Nesse Monte da Transfiguração, eles receberam as chaves de Elias, o tesbita, exatamente aquele Elias que foi levado aos céus pelo Senhor em uma carruagem de fogo. Ele não provou a morte, ele precisava de um corpo físico para dar as chaves do poder selador. E aí nós sabemos que também nessa ocasião, eles receberam as chaves de Moisés, que estava presente. E Moisés estava presente, e Moisés também não foi levado à morte. O Senhor fala que o recolheu para si. Ele precisava de um corpo físico para entregar as chaves na época de Cristo. Então essas chaves foram entregues, a chave da coligação de Israel. E nessa reunião ainda estava presente João Batista, mas aí ele estava como um espírito, ele só participou da reunião. Ele já havia morrido, mas ele não havia ressuscitado, porque ninguém poderia ressuscitar antes de Cristo, e Cristo estava na terra. E aí o que é que a gente vai ver agora? Templo de Kirtland, ser investidos pelo poder do alto. Joseph Smith é o profeta, aquele que através dele foi restaurado o Evangelho de Cristo. Ele precisava de poder do alto e novamente receber essas chaves. No tempo de Kirtland, ele teve a oportunidade de ver o próprio Salvador e receber as chaves de Elias, o tesbita, aquele mesmo, né, que apareceu aí a Pedro, Tiago e João, para o Salvador. Ele recebeu as chaves do poder selador, e aí ele recebeu as chaves de Moisés, da coligação de Israel. E aí havia um terceiro personagem que também foi chamado de Elias, mas a gente depois sabe, através de revelação em Doutrina e Convênio 27, que esse personagem era Noé, e que Noé deu as chaves da última dispensação ao profeta Joseph Smith. Noé não estava presente no Monte da Transfiguração, porque não era a última dispensação, mas agora ele aparece porque é a última dispensação. E aí vocês podem me perguntar assim, mas escuta, Moisés não provou a morte, Elias não provou a morte, porque precisavam de um corpo para entregar as chaves. E Noé? Noé morreu. Sim, mas Noé aí já aparece como um ser ressuscitado, porque lembrem-se que na ocasião do templo de Kirtland, Cristo já tinha vindo ao mundo, já havia ressuscitado, e outros foram ressuscitados depois de Cristo. Então ele já aparece com o seu corpo ressurreto para entregar essas chaves. Olha a coerência e a essência do Evangelho. Como a gente pode ver que o Evangelho é perfeito. E é perfeito em todas as coisas. Todas as coisas estão aí entrelaçadas, unidas. Eu não tenho dúvidas que este Evangelho é verdadeiro. Que a Igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, é a Igreja primitiva de Cristo estabelecida na Terra. E qualquer pessoa pode obter essa resposta, orando a Deus, perguntando. Sou grata por esse Evangelho, por ver aquele início da Igreja tão sofrido e tão sacrificado, com aqueles santos que deixaram tudo, mas unidos se tornaram fortes. Que o Senhor nos abençoe, que possamos ter a coragem necessária, a fé para acreditar e ver milagres, e a decisão de ser humildes, de compartilhar, de olhar os nossos semelhantes e ser um.
Gente, uma boa semana. Que o Senhor abençoe a todos nós. Obrigada.